Deixa eu conversar um pouquinho com o Vladimir. Assistiu o jogo hoje, Vladimir? Aliás, um jogo como esse, todo mundo assistiu, né? Porque pela importância da partida e pela rivalidade de Santos e Corinthians, né? Bom, primeiramente, boa noite. Sempre um prazer enorme poder dividir espaço aqui com vocês, né? Especialmente numa data como hoje, né? Sem dúvida, acompanhei o jogo, né? Você fica com os nervos à flor da pele, principalmente quando você vê uma arbitragem parcial. Você mesmo comentou a questão do chute que o Emerson deu no Geovânio, e me chamou a atenção também o cartão amarelo do lateral direito do Santos, que fez a falta no Elias, e um pouco tempo antes o lateral Fagner fez a falta no Robinho e só levou o cartão amarelo porque reclamou. Se não tivesse reclamado, não teria tomado o cartão amarelo. Os jogadores do Corinthians literalmente montaram nas costas da arbitragem hoje, ainda que ela não tenha influenciado no resultado. Pro árbitro, né? Você vai apitar, você sabe que você vai apitar contra até aquele de 40 mil pessoas. Você vai apitar a favor, não vai ter nenhum. É mais fácil para o árbitro, não é por ser o Corinthians, podia ser o Morumbi com a torcida do São Paulo, na Vila com a torcida do Santos. Então aquele, e ele já... Mas o pontapé que levou o Giovani, o Emerson Sheik, está expulso. Só isso? Não, só isso não. Vamos fazer um BO na delegacia lá. É o trabalho que o Santos precisa fazer junto à Federação Paulista em relação a esses árbitros caseiros, né, Armando? Nós vamos chegar numa outra fase que nós vamos, de novo, se nós ficarmos em terceiro lugar, nós vamos ter que jogar na casa do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians. Então é bom a diretoria do Santos estar muito atenta para essa questão da arbitragem. Mas eu acho que não, né, Léo? Porque acho que o Santos, ficando em segundo, ele só... Se o Santos ficar segundo, só na final. Se for segundo, só na final. E tem tudo para ficar em segundo, vai pegar o Rio Claro na Vila Belmiro. O Palmeiras está a um ponto, né? O Palmeiras está com um ponto. O Palmeiras está um ponto atrás. Né? Enfim, em relação ao goleiro Vladimir, sem dúvida nenhuma, ele foi o destaque do Santos hoje na partida, mas da mesma forma que eu achei cedo criticá-lo no jogo contra o São Bento, também acho muito cedo criticá-lo em relação ao jogo de hoje. Se ele vai ser um grande goleiro, se ele vai ser um goleiro mediano, eu acho que só com a sequência de jogos nós poderemos dar uma opinião mais sobre o rapaz. Eu lembro bem daquele jogo no Pacaembu, em que o Felipe entrou no começo do jogo, fechou o gol contra o Corinthians, 3-0. Não só ele, foi uma grande partida dele, Felipe, foi uma grande partida do Zé Roberto, inclusive, naquela noite. Eu lembro. Né? Então eu acho que ele precisa um pouquinho mais de tempo para que nós possamos emitir um juízo de valor a respeito desse goleiro. Né? E em relação ao jogo, eu acho que isso é o melhor exemplo que o Santos pode levar para a disputa do Brasileirão. O meio de campo hoje é experiente, mas lento. Foi envolvido pela velocidade do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Né? E a mudança rápida que o Marcelo fez no começo do segundo tempo, com a entrada do Giovani, em que o Santos passou a trocar mais a bola, com mais rapidez, envolveu facilmente o Corinthians. Os laterais do Corinthians são medianos. Achar que o Fagner é um grande jogador, que o Wendel é um grande jogador, alguém deve estar brincando, né? Então, é um time que com a bola no pé, né? E com futebol rápido, ele pode facilmente envolver o Corinthians. O Corinthians não é imbatível, está longe de ser imbatível, né? E o que eu acho que o que deve ser tirado desses jogos com Palmeiras, Corinthians, São Paulo, é que o Santos precisa, de fato, reforçar esse elenco com jogadores de meio de campo. Porque no ataque está bem servido com o Robinho e com o Ricardo Oliveira. A zaga com o David Braz, com algumas falhas, mas eu acho que é uma questão de tempo para ele se acertar, e o Wesley também. Né? Mas o meio de campo... Achei que o David Braz fez uma grande partida hoje, eu achei. Olha, hoje ele jogou com muita garra. Né? Achei que quem jogou mal foi o outro. O Wesley. Sim. Escorrega quando não pode escorregar, cai quando não pode cair, levanta quando... O Wesley foi muito mal. Eu ainda acredito que o Gustavo Henrique vai ser titular dessa zaga. Alguém há de abrir os olhos do treinador e colocá-lo de titular. Esse menino não pode ficar de fora, né? É um absurdo, né? Todo mundo. Se você for fazer uma viagem turística e estiver na Praça de Roma, o Papa vem na neve e fala: titular é Gustavo Henrique. Até o Papa na Roma. Aqui que eles não conseguem. Armando, só tem que tomar cuidado, porque senão o Paulo Schiff vai dizer que eu quero o cargo de treinador do Santos também, né? Tem que tomar cuidado. Eu vou medir bem as minhas palavras aqui hoje, né? Mas aproveitando já que você tocou no assunto, ele teria sido infeliz naquele depoimento, você coaduna dessa forma, não? Olha, infelicidade,
alguma coisa que acontece com alguma pessoa que faz alguma coisa despretensiosamente. Não foi o caso do Paulo. Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, nunca me viu, nunca tomamos café junto, nunca almoçamos junto, nunca estivemos na mesma festa, nunca estivemos juntos na Vila Belmiro, né? Ele me deu uma importância que nem eu sabia que tinha, né? Ele me colocou como uma liderança de um movimento que eu fui talvez o último, um dos últimos, pelo menos, a adentrar no movimento Tradição Santista na época das eleições do Santos Futebol Clube, né? Isso me parece um desespero de causa profundo da parte dele. Eu fiquei extremamente desapontado e irritado, e ainda estou aguardando um posicionamento do jornal que veiculou as notícias, do que ele nos acusou e principalmente a mim, de que ele teria outros interesses no Santos Futebol Clube, né? Em termos de cargos, em termos de salários, em termos isso não existe. E pior ainda, quando ele disse do meu encontro, em que eu teria pleiteado o gerenciamento das divisões de base do Santos Futebol Clube. Isso não existe. O Santos não precisa de Vladimir, não precisa de Wagner Ribeiro, não precisa de ninguém. O Santos, por si, tem condições de tocar aquela base, não precisa de ninguém, absolutamente ninguém, né? E ele devia tomar muito cuidado com as fontes deles. Da mesma forma que ele diz que ele consultou, que disse aqui no seu programa, que ele consultou uma pessoa próxima ao Modesto, e essa pessoa próxima ao Modesto teria dito a ele que eu me encontrei com o Modesto, né? Ele teria toda a liberdade para passar no telefone e ligar para mim, houve esse encontro nunca existiu. Aliás, eu não conheço o Modesto pessoalmente, nunca estive com ele. Numa única ocasião, eu estive na Vila Belmiro, eu tinha uma reunião marcada com ele, a pedido do José Renato Quaresma, para que eu ia pedir se haveria possibilidade do Santos me ceder um dos campos para que nossas equipes sub-11 e sub-13 pudessem jogar no domingo de manhã, que é o mesmo horário do time profissional. Foi a única ocasião que eu procurei o Modesto, mas naquele dia ele estava ocupado, não pôde me receber, né? E acabou que nós ficamos de nos encontrar posteriormente. Mas nunca, mas sob hipótese nenhuma surgiu qualquer conversa, ele foi muito infeliz na colocação dele e terá que se retratar de uma forma ou de outra. Se ele não fizer isso no jornal dele, eu vou buscar os caminhos da justiça para que isso aconteça. E no Conselho Deliberativo do Santos, eu vou pedir para que o presidente da mesa solicite a comissão de inquérito que verifique se existe algum interesse meu ou da minha empresa em relação a qualquer atleta do Santos Futebol Clube. Eu acho que com isso eu resolvo o problema. E vai ficar chato para ele, né? Que se permitiu criticar uma pessoa que está hoje, há pouco tempo no Santos, eu sou novato, eu estou debutando no Santos Futebol Clube, né? E a minha intenção é apenas colaborar com o Santos. É óbvio que eu vou me aproximar daquelas pessoas dentro do Conselho Deliberativo, que fazem bem para o clube. Pessoas que têm condições de agregar valor ao Santos Futebol Clube. Porque o Santos Futebol Clube precisa de gente que esteja disposta a colaborar. E o papel que o senhor Paulo Schiff está se prestando não combina. Talvez até seja aquela derradeira fase de um grupo que esteve no Santos Futebol Clube e deixou essa herança maldita que o Modesto herdou agora. E com muito trabalho e com muito suor vai ter que resolver, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto isso, a Denise, se tiver alguma colocação de e-mail, pode fazer. Mas a minha pergunta, Vladimir, é a seguinte. Quem seria essa pessoa que teria feito o elo, ainda que mentiroso, mas o elo entre você e o Modesto teria dito isso, que você queria terceirizar o futebol do Santos? Deve ser algum iluminado, Armando, porque realmente... Eu não faço a menor... Eu tenho muito pouca ligação com as pessoas do Santos Futebol Clube. Conheço algumas pessoas no Conselho Deliberativo do Santos por uma relação de comercial, da cidade. E, aliás, eu estou fora da cidade de Santos desde 1990. Então, o meu círculo de amizade nessa área é muito restrito. É muito restrito, né? Obviamente, as pessoas com que eu aprendi, que eu conheci agora, nesse período pré-eleitoral... Sem dúvida, são as pessoas que hoje me acompanham no Conselho Deliberativo do Santos. Agora, eu nem imagino quem possa ser essa pessoa que se prestou a esse papel, né? Agora, aliás, um papel que, sinceramente, se alguma pessoa do Conselho Deliberativo, o seu Paulo Schiff deveria levar conhecimento quem foi que fez essa denúncia, essa acusação, né? É porque isso também não foi citado no Conselho Deliberativo, porque não deixou de ser uma acusação, porque seria ilegal.
como conselheiro, você não poderia fazer isso nunca. Então haveria não só uma imoralidade pela sua afinidade com o conselho, mas, acima de tudo, uma ilegalidade pelo fato de que não é possível, né? Armando, olha só, eu nunca pleiteei, nunca tive a intenção de ter qualquer cargo no Santos Futebol Clube. Eu acho que eu cheguei a comentar com você, eu fui presidente de um clube em Santos, desse tamanho por 7 anos, e dá um senhor trabalho. Imagina algo da grandeza do Santos Futebol Clube. Eu sinceramente, não me sinto preparado, disse isso a você, não me sinto preparado. Eu acho que para você pretender alguma coisa no Santos, você precisa conhecer todos os caminhos, todos os atalhos, todos os bastidores. E eu não tenho essa experiência dentro do Santos Futebol Clube. Né? E acho que tem muita gente competente, muita gente capaz, que estão anos-luz na minha frente, que tem condições de assumir o Santos Futebol Clube. E uma das coisas que ficou muito claro, desde que eu resolvi apoiar o movimento Tradição Santista nas eleições para o Santos Futebol Clube, da mesma forma que eu deixei claro que eu não almejava nenhuma posição administrativa dentro do Santos, também fui alertado para isso, por conta do código de ética do clube. Ali ficava muito claro que quem tivesse qualquer interesse em atletas de futebol não poderia fazer parte do comitê, minimamente do comitê de gestão. Então, eu não fui enganado, eu sabia qual era e também nunca pretendi. Eu sempre quis o bem do Santos Futebol, como eu continuo querendo. E eu disse para você aqui nesse programa, nosso grupo, ele não é um grupo de oposição nem de situação. É um grupo que quer o interesse do Santos Futebol Clube. E hoje, podemos gostar ou não, o presidente do Santos se chama Modesto Roma Júnior. Ponto final. Não tem o que se falar mais sobre isso. Daqui para frente é trabalhar pelo Santos. E essa é a intenção desse grupo. Né? O Gasol está aqui comigo, ele vai poder explicar melhor, ele tem mais esse traquejo, esse jogo de cintura na política do Santos Futebol Clube. Né? Mas eu acho que as pessoas deviam pesar um pouquinho antes de falar de uma pessoa que eu nem sei, como eu disse no começo, nem sei nem por que eu fui citado, nem porque, talvez porque eu não anuncio no programa dele, e ele deve estar aborrecido por isso, mas enfim, eu acho que ele foi de uma infelicidade tremenda, de uma irresponsabilidade absurda, né? E tudo isso tem um preço. Né? Eu sempre digo para as pessoas, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Ele tem a certeza que eu vou buscar reparação dele. O doutor Gasol queria completar. Passa o microfone para ele um pouquinho aqui. Prazer em revê-lo. A última vez que eu vi foi lá no Conselho, se não me engano, né? É verdade, na última reunião. Boa noite, Armando, boa noite aos componentes. Aquele famoso cafezinho da garrafa térmica. Os componentes na mesa, os telespectadores. É um prazer estar aqui, apesar do espaço tão importante. O assunto não é dos mais agradáveis, no que tange a declaração do Paulo Schiff. O Vladimir bem colocou. E eu tenho um acréscimo, acho que substancial, até por conhecer o Paulo há mais de 30 anos, ter sido um companheiro, até então, dos mais confiáveis, mas ele está, infelizmente, eu falei isso por telefone com ele está querendo defender o indefensável e, com todo respeito, ele está querendo desviar o foco. Isso é nítido. Né? Ele ficou muito incomodado com o manifesto que nós publicamos no jornal A Tribuna, que o Tiago Marçaioli, nosso companheiro de conselho, leu no púlpito. Ele acha que é injusto com a administração do Odílio. Nós queremos atribuir a eles algo, na minha opinião, inaceitável, que é perder jogador em juízo. Isso ficou muito claro. Né? Como é que a gente pode correr risco, como aconteceu efetivamente, de atrasar 3, 4, 5 meses de fundo de garantia? O Santos não é um time pequeno de terceira, quarta divisão para estar com jogadores conseguindo liberação na Justiça do Trabalho, e por isso ele resolveu, aos subscritores do manifesto, que foram 51 conselheiros, e tenho a certeza, Armando e telespectadores, que esse número seria muito maior, porque nós fizemos um movimento apolítico, um manifesto que tem o único condão de efetivamente apurar o que aconteceu, principalmente no ano de 2014, principalmente no último semestre, por que não dizer nas últimas horas
da administração Odílio Rodrigues, que é algo inaceitável e nós, como conselheiros, temos a obrigação de zelar pelos interesses do clube e até pelos votos hipotecados pelos sócios, nós temos a obrigação de apurar com rigor, sem revanchismo, não se trata de caça às bruxas, muito pelo contrário, mas nós temos sim a obrigação de apurar com absoluto rigor. E isso podem ter certeza que virá à tona nas próximas reuniões do Conselho e, por que não dizer, ao público em geral, aos associados, aos torcedores, e isso está trazendo um incômodo, na minha opinião, descabido ao Paulo, de atacar, tentar uma artilharia pesada aí contra pessoas que querem rigorosamente o bem do Santos Futebol Clube. Mas como advogado, o senhor vê um desdobramento diferente nesse caso, não? Como advogado, não mais agora como conselheiro. Veja, a gente não pode dissociar uma coisa da outra, né? Claro que à luz do Estatuto do Santos, do regimento interno, devemos apurar, inclusive... Porque ele deve ter se baseado em alguma coisa, né? O Paulo, eu considero o Paulo uma pessoa bem informada. Eu, quando dou uma notícia aqui, é porque eu tenho algum fundamento. Eu, na terça-feira passada, falei que o Elano ia sair jogando contra o Corinthians, né? E aí começaram a cair alguns e-mails aí, e o Elano saiu jogando contra o Corinthians. Mas eu tinha algumas coisas que me levavam a isso. Talvez eu não possa ser tão claro aqui. Agora, no seu caso, o senhor entende da mesma maneira? Ou seja, houve alguém que maldosamente informou o Paulo Schiff de forma errônea? Ou ele por si só sacou por um gesto político? Eu vejo, o Paulo Schiff é um sujeito extremamente esclarecido, de boa formação. Ele tem necessariamente que ter o lastro necessário para o bom jornalista, né? Então, agora, se ele foi induzido a erro, ele tem que arcar com essa consequência. Tenista, você tem alguma coisa aí, alguém da mesa? Na verdade, a pergunta que tem aqui é sobre o jogo mesmo, né? O Israel da Vila Valença perguntou para o Vladimir aqui o que ele achou do goleiro Vladimir, né? Se ele salvou a pátria mesmo, né? Que é o seu xará. Eu sou suspeito porque eles são xarás. São xarás. Eu acho que é suspeita essa pergunta. E se o técnico deveria ter entrado com o Giovani desde o primeiro tempo, porque ele disse que, infelizmente, o Elano está cansado e não tem espaço no time, segundo Israel da Vila Valença. Ele pergunta a sua opinião, Vladimir. Eu, sem dúvida nenhuma, como eu disse aqui, o grande destaque do Santos foi o goleiro Vladimir, né? Mas também eu acho que é muito cedo para se afirmar que ele é, de fato, um grande goleiro. Eu acho que só a sequência dos jogos vai nos permitir afirmar que ele é esse goleiro que se materializou hoje na partida contra o Corinthians. Normalmente, os goleiros do Santos, nos jogos contra os Corinthians, costumam se consagrar, né? Mas vamos dar tempo. Sempre consagra também, claro, né? Quando um goleiro se dá bem num clássico, ele acaba ficando com um pouco mais de visibilidade, né? Uma vitrine maior. O Vladimir falou uma coisa interessante da atuação do goleiro Vladimir, né? Que é importante exatamente essa questão. E quando nós destacamos no início do programa, é que o Vladimir, goleiro, hoje ele passa a ganhar confiança e a gente espera que ele dê essa sequência. Isso. Porque, como disse o Vladimir Matos, nós já vimos outros atletas, eu lembro até o Geilson atacante. Ninguém gostava do Geilson fez um gol contra o Corinthians. Verdade. Mas depois continuou sendo o Geilson que não agradava. Isso de sempre. Então não adianta o Vladimir hoje fazer um baita jogo e depois voltar à irregularidade. Tomara que ele tenha essa sequência, porque todos que acompanham o treinamento dizem que é um baita goleiro. O pessoal do CT, os repórteres de campo, dizem muito, que é um baita goleiro tecnicamente, mas nos jogos ele já estava tendo insegurança. Em cima disso, tomara que ele dê continuidade ao jogo de hoje. Flavinho Leão me disse uma vez que o bom goleiro é aquele que faz as defesas defensáveis e que de vez em quando falha e de vez em quando faz milagre. E com relação à partida, eu acho que ele... Isso aí. Eu acho Então, que serviu para ele, né? Porque ele cansou de falhar também, né? Ele foi regular, né? Eu acho que ele teve uma carreira equilibrada. Ele falhou, obviamente que ele falhou, fez grandes defesas, Depois mas ele põe a culpa, o que ele quis dizer é o põe a seguinte, não culpa no adianta, Eurico, põe a culpa no não Eurico, adianta nada você no fazer Eurico e no Dé. O Eurico e o Dé que levavam uma culpa, os dois laterais. O que ele quis dizer, e eu entendo, eu concordo, que não adianta nada você fazer grandes defesas num jogo, falhar no outro. O que importa é a regularidade, né?
É que foi bem o caso que eu acredito que com o tempo isso virá. Ele é um bom goleiro, eu acho. Parece ser um profissional, Quem acompanhou né? esse menino na base sabe disso, né? E o Santos, já falei também aqui, eu acho que o Santos precisa olhar com atenção esse meio de campo. É um meio de campo, em termos de idade, não consegue aguentar. Hoje É um lento. É lento, mas em função, não se pode negar a experiência de Renato, de Elano. Mas hoje vocês viram isso em campo no primeiro tempo. O meio de campo do Santos foi dominado pela velocidade, foi envolvido pela velocidade do meio de campo do Corinthians. Agora é bom que se diga uma coisa também, que esse jogo entre Santos e Corinthians hoje, ele valia pela tradição, pela verrina dos dois, aquela coisa toda. Os dois já estão classificados. Os dois devem fazer a final do campeonato. Mas, Armando, para o Santos foi importante, porque o Santos precisa ainda garantir o segundo lugar. E o segundo lugar dá o direito de jogar a semifinal em casa. E o terceiro não dá? Não, o terceiro vai jogar a semifinal. Terceiro lugar não dá? Não, Armando, porque é jogo único a semifinal. Sim, mas quem ficar em terceiro... Quem ficar em segundo garante, pelo menos, jogar em casa até a Se semifinal. o Santos ficar em terceiro, passar pelo 15 de Piracicaba, por exemplo, né? E o Palmeiras passar pelo Botafogo de Ribeirão, o Santos vai ter que jogar no Allianz Parque, na semifinal, entendeu? Num jogo só. Se o Santos continuar em segundo, o Palmeiras tem que jogar na Vila ou onde o Santos quiser. O segundo colocado garante a semifinal, até a semifinal em casa. Porque, agora eu entendi. É porque é mata. Não tem o mata-mata. Não tem mata-mata, é só Isso, mata. até a semifinal. E o mata-mata é só nas duas finais? Só na final. Só na final. Só nas finais. E aí é manda a federação. Na final, né? Aí um jogo em casa e um jogo fora. Mas aí é manda a federação na final. Eu acho bem injusto, né, Vladimir? Eu também acho. Aliás, mas deixa eu aproveitar, eu vou fazer uma analogia com a declaração do Paulo na semana passada aqui, quando ele disse que o Santos estava em crise porque os outros clubes também estão em crise também, né? Então o Atlético Mineiro perdeu hoje, o Cruzeiro perdeu hoje, o São Paulo perdeu hoje, o Santos tinha que perder, né? Usando o mesmo princípio dele, né? De que a crise no Santos tem correlação com os demais, né? Enfim, esse campeonato, dentro desse critério, é tão pouco tempo para ser disputado, né? Que vamos usar aquela velha máxima aí do popular, né? É o que tem para hoje, né? Tem que ser para hoje, porque é muito exíguo o tempo, você é obrigado a fazer esses... Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Gazola. Ele, como conselheiro do Santos, ele viveu momentos ali bastante polêmicos, né? Acusando, sendo acusado, discutindo, enfim, essas coisas todas muito típicas de um plenário, né? Deixa eu ver hoje o conselho melhor, igual ou indiferente a todos os outros? Não, muito melhor. Mesmo porque, Armando, você como conselheiro efetivo deve reconhecer, com certeza absoluta, que a proporcionalidade instituída pelo Estatuto em 2011 é louvável, né? Hoje nós temos um equilíbrio e o grande problema é ter, até então, até 2011, um executivo que elegia 100% do Conselho, né? Mesma coisa que o governo federal ter 100% da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Isso é péssimo. E hoje nós trazemos uma oxigenação, trazemos grupos que tendem a debater, inclusive eu aproveito a oportunidade para destacar que o Santos Sem Fronteiras, que é o grupo que nós estamos, felizmente, aí, tendo o prazer de participar, é um grupo novo e tem não objetivo eleitoral. Qual é o objetivo do grupo? O objetivo é justamente, Amado, fazer valer a bancada que nós temos hoje no Conselho e organizá-la. Porque você sabe muito bem que tem conselheiro que chega, apesar de às vezes ter visões muito próximas um do outro, mas um não vai, o outro não fala, o outro não tem oportunidade. E se nós tivermos, isso é muito bom, tenham certeza, eu não estou querendo ser pretensioso, mas para o Santos Futebol Clube, organizar a bancada, e como o Vladimir bem destacou, não é oposição, não é situação, é zelar pelos interesses do clube. E se nós tivermos, tenho certeza absoluta, essa organização de 60, 70, talvez até 80 conselheiros assíduos, em bloco, nós temos tudo para fazer a diferença.
Eu às vezes eu tenho medo desses agrupamentos. Eu tenho um amigo meu, jornalista em São Paulo, não vou dizer o nome dele aqui. Eu vou até falar o nome, sim. Imagino quem seja. Não vou falar o nome, é o China, o Juarez Soares. Ele disse o seguinte, falou, Armando, sabe qual é o problema da Burguesa de Esportes? Tem o clube da piscina, tem o clube dos quiosques, tem o clube do futebol, da queresse, das mulheradas, são todos sócios. Tem vários clubes dentro do clube. Santos não corre esse risco? Eu acho que não, Armando. Com todo respeito, eu entendo o contrário. Eu acho que o futebol hoje é moderno, tem necessariamente que ser profissionalizado e o conselho tem que ser atuante. Foi exaustivo, foi até certo ponto, eu não quero exagerar, mas repugnante nós termos conselho chapa branca, 100% do conselho falar amém. Claro, nós temos ali brilhantes conselheiros efetivos, grandes oradores, mas não se trata só disso, se trata de pensar em termos propositivos. Então, esse grupo tende a fazer valer o mandato de conselho para ajudar o Santos. Isso, vamos ver, o tempo dirá, mas eu tenho convicção pessoal, e isso tem sido partilhado pelos meus pares, que, repito, de uma forma organizada, nós podemos ajudar e muito o Santos Futebol Clube. Agora, Vladimir, você é um conselheiro novo, é um conselheiro que você próprio usou a palavra, o termo é seu, é um debutante no conselho. Eu roubo essa nomenclatura sua, pode fazer a seguinte pergunta. Você, ainda que lhe falte a quilometragem necessária de um conselheiro traquejado, maduro, experiente, como é que você resolveria o problema do Santos? Você passaria para altos salários ou você manteria salários dentro das possibilidades do clube? Você se refere ao elenco ou à administração do clube? Ao elenco. Você seria, por exemplo, pela contratação de grandes nomes com grandes salários, fugindo a essa política do enxugamento financeiro? Ou você acha que, pelo fato do Santos ser grande e uma exigência da torcida, você faria, entre aspas, algumas loucuras de ir nos bancos e fazer belas contratações? Não, isso não existe. Armando, o Santos é um exemplo perfeito de que as categorias de base são a melhor forma de viabilizar um clube de futebol. E eu até quero dizer, mas deixar uma coisa bem clara para você ver a nossa posição em relação ao futebol. A ideia do futebol sub-23 é interessantíssima nesse projeto de renovação de elenco e de dar experiência a esses meninos que saem do sub-20 direto para a jaula do leão. Essa intenção, esse projeto de ter uma equipe sub-20 para dar essa maturidade ajuda bastante. E outra coisa, a situação financeira do Santos não permite. Eu acho que o Santos precisa focar em jogadores que existem no estado de São Paulo, que existem aí pelo Brasil afora, e começar de novo. É um recomeço, não adianta. A torcida do Santos, eu sou santista, gostaria de ver o meu time ganhar um título todo semestre. Mas isso não é possível, a gente tem que ser realista. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que agora trabalhar pela sobrevivência do clube. O título vem depois, porque dificilmente você consegue um time extremamente competitivo a ponto de ganhar um título sem investimento. Então, eu acho que nesse momento o Santos tem que ficar fora dessas contratações caríssimas, né? Porque no momento a situação econômica do país não permite isso. E sem dinheiro não se faz nada no futebol. Futebol se faz com dinheiro. Em casa que falta pão, todo mundo briga Isso e ninguém mesmo. tem razão. Diga, Garçom. Vou aproveitar o gancho, apesar de não ter sido essa conotação, Armando, me permita só fazer um breve esclarecimento. Durante muito tempo foi dito, com altos salários, etc., que o jurídico, que eu tive a honra de fazer parte, e tenho certeza que a remuneração, modéstia à parte, foi absolutamente justa, condizente com o mercado, dos colegas de grandes clubes, o Santos pagava rigorosamente dentro do mercado. Só que deu a impressão que quando nós assumimos em 2010, isso tem sido constantemente falado, até pela tua audiência, né? Que eu respeito muito, o Armando sempre conota que o jurídico era um absurdo jurídico. Não,
Os números que constam do balanço, e eu tenho um profundo respeito pelos nossos antecessores, eram com relação a terceirizados e CLT. Nós passamos a ser todos CLT. Então, aquele número que consta, até, me perdoe a ousadia, até para pôr uma pá de cal nesse assunto, se é que eu tenho essa prerrogativa, o que o jurídico anterior ganhava era com relação, o que aparece no balanço, a CLT, desculpe, só o que era carteira, só o que era registro, não os terceirizados. E um ponto que eu não posso me calar, me perdoe, é que do jurídico que saiu, repito, com todo respeito, entraram com ações trabalhistas, vultosas condenações contra o clube, que é algo inimaginável, que o nosso jurídico que saiu em 2013, em hipótese alguma, cogitou, quer entrar com ação trabalhista. É um direito, é uma prerrogativa, mas a oneração muito maior foi dos nossos antecessores. Agora, aqui eu tenho um dado aqui que o senhor pode até confirmar ou desmentir. No ano de 2009, Isso, ótimo. o jurídico do Santos custava R$ 186.837. Vou repetir, R$ 186.837 era o jurídico de 2009. A partir de 2010, não sei se o senhor estava nesse jurídico, Tive a honra de passou estar. a gastar R$ 997.742, num aumento percentual de 434,02%. E aí, no caso, esse balancete foi feito pela própria Não, mas eu administração em esclareço. 2010 e não Claro. tem nada. Mas aí não tem nada a ver com a atitude dos advogados. Perfeito, o que se Flávio, foi você tem discutido razão. foi a questão da inflação no clube que Você aconteceu. tem razão, só que este custo do jurídico, pode diluir isso em 13 meses, estava contando quem estava fisicamente no clube. Os advogados que estavam prestando serviço, eu não preciso nem falar o nome, eles eram terceirizados e não entraram nesse cálculo. Isso é importante. Nós entramos porque nós passamos a ser funcionários executivos registrados full-time, ou Por seja, exemplo, o doutor Marcos Vinícius Lourenço, Não tá Gomes nesse Lourenço, doutor Mário Melo não Soares. está nesse cómputo. Não está porque eles eram terceirizados. E o Mário Melo, que eu gosto de amizade pessoal, tenho um profundo respeito, ele foi registrado, vocês sabem bem disso, passou a ser terceirizado, excluído deste cálculo. Isso é importante. Esse cálculo só está contando a Maite, que é uma funcionária gabaritadíssima do jurídico, e a secretária e o auxiliar do jurídico, nada mais. Dilua por 12 meses, o Mário Melo e o Marcos Vinícius são advogados de alto gabarito que não ganhariam 2, 3 mil reais. Tanto que quem está agora à frente do jurídico, José Ricardo Tremura, que eu tenho um profundo respeito sincero também pelo gabarito e certamente não pode ganhar 5 mil reais ou 10 mil reais, com todo respeito. Mas o que a gente questionou, e o Armando tem os números ali, não foi questão apenas do jurídico, foi de todo o departamento do Santos, na questão da base, do futebol profissional, que houveram aumentos. O departamento de base, em 2009, só para você ter uma ideia, o Gazola, ele subiu, só para falar para você aqui com certeza, aqui, ó, 329 mil gastou durante o ano de 2009, 330 mil reais, né? E em 2010 foi para 1 milhão e 200. Tá, eu Quer dizer, acredito que... por mais que se tenham colocado profissionais, foram números absurdos. O Paulo Schiff esteve aqui defendendo que o Santos, na época, ele teve o maior número de patrocínios, conseguiu vender e foi irresponsável. Se teve tudo isso, ele devia equacionar as dívidas que existiam no clube e não inflacionar com mais funcionários, com um número absurdo, porque em todas as situações, departamento de planejamento jurídico, apoio operacional da base, a saúde do clube gastava 700 mil, foi para 1 milhão e 700. Isso aí foi um grande absurdo. A saúde Entendeu? foi... Então, Mas veja. são números que foram apresentados num relatório fiscal de 2010 e aí vem no que você falou, que eu acho importantíssimo,
que na época o conselho era todo da presidência. Isso é Então péssimo. não tinha questionamento. Pô, os caras tinham que questionar, isso aqui eu falei em 2010, porque isso aqui foi em 2010 apresentado pelo repórter Samir Carvalho. Quando apareceu isso aqui, inadmissível que o conselho na época não tivesse questionado os números. Então Claro, hoje é Mas muito importante o que você como é falou. que podia O conselho... questionar? Aquele que tentasse questionar era vaiado O ali. Armando lembra bem. Era E vaiado. eu sofri na pele porque dava a impressão, é o ex-funcionário, né, é revanchismo, está magoado. O meu ciclo no Santos pode ter terminado como funcionário e tive grande honra de exercer uma função com êxito, reconhecido por várias correntes políticas, inclusive. Agora, isso não vai me impedir de eu ter, como conselheiro eleito, o tom crítico. Claro. Né? O É caso claro, Leandro claro. Damião, quando eu subi no púlpito... Exercer a função. Exato. Quando eu subi no púlpito para falar do Leandro Damião, eu fui atacado ferozmente pelo grupo da situação à época, que foram meus companheiros políticos. Só que eu falei, isso é lesivo ao clube. Prestem atenção, é o pior negócio da história do futebol mundial. Não houve um negócio como o Leandro Damião, nenhum clube, em nenhum momento, em nenhum lugar do mundo fez um negócio desse. Exatamente, mesmo que fosse o artilheiro da Copa do Mundo, foi uma inconsequência. Um time que não tinha dinheiro para pagar salário de funcionário, que assessorista, que pessoal da cozinha, que eu tenho privo de amizade, estavam sem receber, estavam atrasados os salários, 13º, gastar uma fortuna e deixar, pior, Armando, deixar para o futuro gestor. Paguem no futuro. Que é isso? Pegar um carnê para pagar uma BMW zero daqui Passa 3 conta, anos. passa Que negócio conta é pra esse? quem chega. Isso é uma inconsequência. Só para finalizar, me permitam, vontade, à vontade. o que o Flávio está bem colocando, eu posso até ser crítico, posso até divergir. Com relação ao jurídico, tenho certeza que não foi nenhuma barbárie. Pode até dar a impressão que eu estou falando em causa própria, mas como eu bem coloquei, os valores mensurados aí consignados no balanço se referem a quem era CLT, não era terceirizado. Então, há uma equivalência, não foi nenhum despautério, nenhum absurdo. Tenho certeza absoluta. Eu só queria fazer esse esclarecimento, Armando. Obrigado pela oportunidade. A Denise parece que... Tenho. Tem uma pergunta aqui para o Gazola. O Ricardo da Ponta da Praia pergunta se o Vasco Vieira é desse grupo Santos Sem Fronteira. Não, o Vasco Vieira é uma pessoa que eu respeito muito. Ele sempre teve em lado oposto político. Aham. Eu quero até deixar registrado um forte abraço. Eu tive a oportunidade de coordenar a nossa chapa na eleição. O Vasco, pelo Modesto, teve uma conduta impecável. Exemplar foi. Exemplar. Exemplar. Ele, o Rafael Vitor, como advogado, Foi. figuras que hoje eu prezo como amigos. E se o Vasco quiser um dia integrar o nosso grupo, tenho certeza que vai ser um privilégio. Agora, esse grupo, que é cognominado Santos Sem Fronteiras, segundo concepção do José Carlos Pérez, não é um grupo de situação ou de oposição. Ele é um grupo formado no Conselho, mas que não tem intenção de fazer do presente um degrau para um futuro político. Né? Pelo menos foi o que entenderam. O próprio Fernando Silva, que teve também um percentual de conselheiros eleitos, ele não entende dessa forma, me parece, né? Claro. Isso ficou muito claro, Armando, com a composição das comissões. O Fernando Bonavides teve a leitura adequada de que nós tínhamos que equilibrar as forças para emergencialmente salvar o Santos. Então seria uma inconsequência, seria uma irresponsabilidade nós hoje falarmos, somos oposição de jeito nenhum. Estamos para ajudar de uma forma construtiva, propositiva, o Santos para sair desse buraco que colocaram. Eu estou perguntando, estou me tornando chato, mas repórter é assim mesmo, ele tem que se tornar chato. Como é que se sai desse buraco, Gajão? Reduzindo o custo. Eu acho que as iniciativas iniciais parecem que foram muito promissoras. Eu acho que não dá para reduzir. Acho que o Dagoberto que reduziu de custos ali, ele chegou no ápice. Se ele reduzir mais alguma coisa, vai faltar
Não dá mais o que reduzir. Mas não... Reduziu o futebol, reduziu a parte administrativa, reduziu custos, compras. Isso nós ainda não sabemos, né? A rigor, o Conselho está atento nesse aspecto, se realmente o administrativo teve um custo reduzido a contento pela necessidade. Eu tenho dúvidas aí. Eu não posso te dar números aqui, porque eu não devo e não posso. Mas se você soubesse que o Santos economizou no setor de comunicação, é inacreditável. Eu acredito. A numerologia... Está muito bem representado pelo Fabiano Fará. Exato. Se eu te passar, é que por ele ter me dito, eu não me sinto com esse privilégio de vir aqui falar. Falou porque o Fabiano era teu funcionário, então não vou usar isso. Mas eu posso te garantir que é um disparate o que o Santos gastava e o que o Santos gasta com o Departamento de Comunicação. Isso é muito bom. E tem necessariamente que reduzir esse custo. E, claro, dentro de campo que a gente tem que tomar cuidado, que uma redução excessiva, mas eu acredito em grandes valores da base, que vão ajudar a mesclar, e algumas contratações aí. O Santos vai ter um ano muito bom. Gazola, só queria a tua opinião em relação a esse processo do Leandro Damião. Como advogado, na tua visão, quais as chances de o Santos obter êxito? Porque houve agora uma audiência, né? Não houve acordo. Muito oportuna a tua pergunta. Como é que os advogados falam que é melhor sempre um bom acordo? Mas sendo, nesse caso... Como é uma má demanda? Como é que é? É melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Uma boa demanda. Agora, nesse caso, é muito oportuna a tua pergunta pelo seguinte. O despacho inicial do juiz, ele deixa claro que o direito de rescindir o contrato de trabalho do Leandro Damião já existe. É o que se chama no processo civil de verossimilhança das alegações. Ele já falou, tem atraso e acabou. Ele só não concedeu a liminar por entender que não há perigo iminente, que o Leandro Damião está no Cruzeiro, que não precisa de uma autorização judicial para se transferir. Ou seja, ele está postergando. Qualquer acordo é fantástico. Por quê? Se nós perdermos judicialmente o Leandro Damião, teremos que pagar a DOI, que foram... foi quem aportou 42 milhões de euros. 42 milhões de reais. Exatamente. E essa dívida aumenta 30% depois de 3 anos. Não, deixa eu só pera um pouquinho. É melhor pagar agora que daí não aumenta. Quando então. o Gazola cita 13 milhões de euros. De euros. É. Que dá 42 milhões. 42 pior que isso, sem proteção cambial, que é uma irresponsabilidade. Pior ainda, com 10% de juros em euros ao ano. A dívida é em euro, então, né? A dívida é em euro mesmo, né? Então, se o euro tiver R$5 quando vencer tudo, o Santos tem que pagar vezes 5 os 13 milhões, é isso? Exatamente. Isso não é uma inconsequência. E perca esse jogador em juízo vai dar um déficit, vai dar um passivo de cerca de 100 milhões de reais por um jogador, uma inconsequência, uma irresponsabilidade. Aí vem falar que é questão também, política. Além de pagar o salário até o direitos. final. Deixa eu fazer uma pergunta jurídica também enquanto a isso, já que o doutor está aqui, né? Existe no Estatuto do Santos alguma coisa que responsabilize alguém por esse negócio? Claro, claro. Isso daí é uma das nossas principais missões, o Armando como conselheiro, o Vladimir, eu. A gente tem, não é, por favor, entendam bem, não se trata de revanchismo, mas apurar. Agora, quem consegue ressarcir esse prejuízo para o Santos? A legislação civil pode ser invocada para que nós tenhamos esse dinheiro de volta, né? Por quê? Como que um jogador desse custo inimaginável pode ter fundo de garantia em atraso? Por isso que nós no manifesto colocamos, o Paulo Schiff se insurge, né? É coisa que nem na quarta mais divisão grave de que a Rondônia, contratação. Você pode imaginar, É mais grave que a contratação. Exatamente. Ou então Tão a grave irresponsabilidade quanto- Exatamente. de sabedor que ele poderia conquistar isso na justiça, Exatamente. deixar o Olha, eu atleta... estou atrasado na luz. Eu vou falar com a Eletropaulo para me dar um prazo para pagar. Mas o Leandro Damião está em dia. Com certeza. Entendi. O Vladimir ia falar qualquer coisa, eu acabei interrompendo naquela hora, Vladimir. A única coisa que, em relação à gestão do Modesto, que a gente tem um ponto de vista divergente, é com relação ao comitê de gestão. Nós somos favoráveis, sim, ao comitê de gestão, ao conselho gestor, né?
de uma outra forma. Tá? Nós não achamos que o comitê de gestor deva estar ali discutindo o pagamento da conta de luz, mas sim o planejamento estratégico do Santos Futebol Clube, em todos os sentidos, né? E que o presidente faça parte de fato desse comitê e discuta com ele somente aquilo que é macro para o clube, ou seja, orçamento. Eu tenho 100 milhões para receber, 40 para gastar. Como vai ser gasto esse dinheiro é um problema da presidência e de sua diretoria. Mas a gestão do conselho, o papel de um conselho de gestão é o mesmo de um conselho de administração de uma grande empresa. Você acha então que esse não sei se eu entendi correto, que esse conselho gestor, na sua forma de pensar, está sendo decorativo? Hoje sim. Hoje sim. Hoje é. Você acha que cada um desse conselho gestor, são 7 parece, né? 7 mais o presidente e o vice, um total de... Você acha que cada um devia ter uma função? Olha, você, futebol, você, setor amador, você, social, você, administrativo, você, financeiro. Você acha que cada um teria... Não, todos de uma forma uníssona, dando apoio ao presidente? Como seria? Particularmente, eu acho que um conselho administrador ele discute o macro. O macro é despesa e receita. Lucro e prejuízo. No caso do Santos, superávit ou déficit, mais nada. Né? Mas eu acho que essa questão porque na hora da decisão, de acordo com o estatuto, todos têm o mesmo direito, têm a mesma qualidade de voto. Né? Mas eu acho que não. O dia a dia do clube tem que ser tocado pelo presidente, o vice-presidente e sua diretoria. O macro, que é a gestão do clube, aquilo que é apresentado ao conselho para sua aprovação, que é como o clube vai ser administrado, isso é um conselho gestor. Né? A Dilma, vamos fazer uma analogia com a Petrobras e o Conselho de Administração. Eu tenho X milhões para investir. No que vai ser investido, se discute uma ideia. Né? É a mesma coisa, você tem X milhões para gastar, você não vai dizer para o presidente, que esse comitê de gestão não tem que dizer para o presidente se ele vai gastar no Damião, se ele vai gastar no Bio ou se ele vai gastar no Felipe, goleiro do Flamengo, ex-goleiro do Flamengo. E sim o macro. Porque cabe a esse comitê cobrar do presidente e de sua diretoria a realização ou não dos resultados. Isso é em qualquer grande corporação. Agora, dizer que um determinado membro vai cuidar do financeiro, o outro do administrativo, desculpa, você tem as suas diretorias, você tem as suas gerências. Você sabe que nesse conselho gestor do Santos, eu conheço uma pessoa que foi voto contrário à compra do Leandro Damião, mas pouco adiantou. Porque será voto contrário, porque a maioria opinou e optou pela compra do Leandro Damião. Bom, mas agora legalmente estão todo mundo no mesmo saco, né? Porque claro. se o Santos tiver que buscar ressarcimento, vai buscar de todos os membros do comitê gestor. Agora quem é quem não adianta. Né? A conta vai ser compartilhada. Não, é essa pergunta mesmo. Eu tinha uma pergunta aqui para o Vladimir. É o seguinte... É do Luizinho, da Vila Belmiro, o que ele acha da diretoria atual mandar jogos fora da Vila Belmiro, como esse da Copa do Brasil, em São José dos Campos. O que você acha disso? Olha, nesse caso específico do jogo com Londrina, eu acho um erro. Eu acho que o jogo deveria ter sido realizado na Vila Belmiro, eu acho que a torcida do Santos merece, eu acho que ela compareceria, né? Apesar eu já conheço o estádio lá em São José dos Campos, mas eu não tiraria o jogo nesse caso específico da Vila Belmiro. Esse jogo, desculpe, Léo, esse jogo foi vendido? Esse jogo, o Santos vendeu o jogo ou é bilheteria? Eu não tenho certeza. Não, o Fabiano disse aqui que é a opção técnica do Santos. Foi opção. Porque tem torcida lá em São José. Mas aí entra a opção técnica, é o que o Vladimir Matos falou agora. Você tem que classificar o time. O Santos. Mas o Santos vai organizar, isso que o Armando quer saber. Se o Santos vai organizar a partida, não foi vendido. Foi vendido o evento. Foi opção da diretoria. Foi uma opção da diretoria. Eu imagino que tenha sido, né? Mas eu não faria isso, não nesse momento. Fabiano né? fará disso aqui. Disse aqui que foi uma opção da diretoria, que não foi vendido. E mesmo se tivesse sido vendido, só se fosse muito bem vendido, porque você corre um risco de você tirar um jogo em casa para jogar num campo neutro. A torcida toda é do Santos, mas é um campo que o Santos não conhece. Pelo que eu estou entendendo, a diretoria entende que em São José vai ter mais torcida. É porque está precisando de renda. O Santos está vendendo almoço para comprar janta. Então a verdade é essa. Tem que falar a verdade. Um jogo de pouco risco, de baixo risco, e acha que. Então está pensando no dinheiro. Essa questão de ser pouco risco é problema. Você achar que vai ganhar do Londrina lá em São José é problema. E aí você vai pensar no dinheiro, que não vai ser grande coisa.
E você vai abrir mão de uma questão técnica de avançar numa Copa do Brasil, pensar em ser campeão, que Foi daí dá aconteceu retorno financeiro foi lá o que na frente. aconteceu na final do Campeonato Paulista Contra o Ituano. Agora, contra o Ituano. eu sou favorável, num campeonato brasileiro, à alternância de jogos entre Santos e São Paulo. O Santos tem uma torcida enorme em São Paulo. Eu acho que o Santos deveria pensar A sim... maior parte da torcida do Santos está em São Paulo. Eu acho que o Santos devia ser... jogos em São Paulo. Mas nós estamos falando de campeonato brasileiro, é outra... O campeonato paulista, infelizmente, ele precisa ser repensado, senão... Eu tenho dúvida, sinceramente, porque a gente tem visto Palmeiras e Corinthians, por exemplo, tendo lucro com bilheteria. Né? Eu acho que essa discussão só faz sentido quando você tem um time competitivo. Quando nós tínhamos um time competitivo e você tinha 50 mil pessoas no Sócio Rei, você não tinha onde colocar dentro da Vila Belmiro. Então, várias pessoas reclamaram na época, se pensou em ter 100 mil sócios, 100 mil associados, sem saber onde vão colocá-los. Né? Então, é um problema isso. Eu acho assim, quando você, por exemplo, você vê o Santos, que independentemente de ter sido um empate, a torcida vai para o próximo jogo mais confiante. Já esqueceu o empate com o São Bento, já esqueceu a derrota Ponte Preta. O que atrai a torcida para o estádio é o time dentro de campo. Tudo é campanha. Então, se o time está bem dentro de campo... O Santos estava invicto e jogou em São Paulo e teve Mas, prejuízo. como eu te Eu disse, tenho muita dúvida, eu não acredito nisso. Isso, de novo, nós precisamos criar uma cultura. É a mesma coisa que nós falarmos assim, olha, eu vou jogar em Cuiabá com o Santos Futebol Clube. Se nós estamos esperando que nós vamos colocar 80 mil pessoas, ou 60 mil, 50 mil em Cuiabá numa primeira vez, não vai acontecer. Precisa ser criada uma cultura. O Santos é de Santos e não sabe, o Armando sempre fala isso, eu digo, o Santos precisa, na medida em que ele seja de Santos da cidade, ele precisa trabalhar melhor essa sua relação com a cidade, para que as pessoas sintam que é o Santos, gostem do Santos e muitas vezes sejam santistas acima de tudo e de qualquer circunstância. Santos como negócio, Santos como business, ele não pode ficar restrito a Santos, não pode. Santos, eu tive a oportunidade, eu trabalho com as divisões de base da Portuguesa, eu digo isso para vocês, quando você fala para um menino que ele tem a possibilidade de vir fazer um teste para o Santos, no Santos, do Iapoque ao Chuí, eu vi e comentei com o Armando em Barreiras, no meio do sertão, na Bahia, né? 600 crianças para um teste, para uma peneira do Santos Futebol Clube. Eu conheço meninos do interior de São Paulo, que monitorados por São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, diga a eles, você vai para o Santos, ele pega o primeiro ônibus, está aqui na Vila Belmiro. Então, a força do Santos é impressionante, e só nós não sabemos disso. Né? Eu acho que nós temos uma preocupação muito grande com os outros, e esquecemos do nosso potencial. E o Santos não pode, Modesto não pode perder isso de vista. O segredo do sucesso do Santos foi e continuará sendo suas categorias de base. Não se esqueçam disso. Estamos aqui com os momentos finais da entrevista do nosso querido conselheiro Vladimir Matos e doutor João Vicente Gazola, que nos dá o prazer da presença aqui nos momentos finais. Nós estamos em nome do New Village Beach Bar. New Village Beach Bar são 5 ambientes diferenciados com uma vista bonita e panorâmica ali na praia. Apresentando sempre a partir das 9 da noite, às quartas, pop rock, samba e sertanejo, com a banda Trevo e algo mais. Sextas e sábados, o pop rock Black Music, com Vila Rock, General Tequila e banda Trevo. Abril, o mês que nós estamos, é o primeiro aniversário do New Village Beach Bar. Muita festa e, além de tudo, você vai ter as apresentações dos grupos que vão se intercalar a cada dia, a cada semana, lá num dos 5 ambientes com vista panorâmica para a praia do New Village Beach Bar. Presidente Wilson, número 50, na praia, em Santos. Telefone 3394-9924. New Village Beach Bar. Vladimir, não podia deixar você embora sem falar um pouquinho da Portuguesa Santista. Você trouxe um goleiro novo, né? Que é o Vinícius, é isso? Não, é o Rogério. O Vinícius é o zagueiro, né? O Vinícius é um volante. Desculpe, o Pablo não quis ficar? Não, o Pablo está emprestado ao Comercial de Ribeirão Preto.
Ele volta ele se representa agora no final do... Ele é goleiro de São Paulo ainda? Não. Ele foi jogador formado nas divisões de São Paulo e deixou São Paulo. Foi reserva do Rogério Ceni, né? Sim. Bom, nos últimos 30 anos, acho que todos foram reserva do Rogério Ceni. Tá mais fácil achar reserva do Rogério Ceni do que bom jogador, né? Não, mas é assim, a equipe já está em formação, nós vamos ter algumas dificuldades no começo, né? Porque, infelizmente, eu acho que... Eu fico impressionado em ver o presidente da Federação Paulista de Futebol ser reeleito por unanimidade e participar de um conselho arbitral em que só existem reclamações em relação à Federação Paulista de Futebol. Um campeonato da segunda divisão mal organizado. Nós temos 4 jogadores emprestados que só se representarão depois do final da Série A2 e da Série A3. Né? Jogadores que nós pretendemos contratar somente poderão se juntar ao grupo após o término dessas competições, e pior ainda, Armando, eu só posso escrever para um campeonato de 8 meses 28 jogadores. Né? Então é um campeonato, como eu disse, muito mal organizado. O Reinaldo assume agora, com a ida do Marco Polo para a Confederação Brasileira de Futebol em abril. Né? O discurso é sempre bonito, agora vamos ver a prática, né? Se de fato ele está preocupado. Para vocês terem uma ideia, hoje é lamentável ver a situação da Francana, que entrou em campo hoje com 14 jogadores, o elenco abandonou o clube, o São José, né, o Guaratinguetá, numa situação terrível no campeonato. E o Guarani de Campinas? Olha, o Guarani de Campinas é o menos pior nesse mundo de equipes que você já viu desfilar numa primeira divisão, na situação que eles estão passando. Os diretores sabem não ter um pouco de culpa no que eles fazem? Eles dão um passo maior que a perna, ou eles não têm dinheiro para arrecadar? A culpabilidade é só da federação ou eles têm um percentual de culpa também? Como é que um time pode sobreviver num campeonato recebendo 15 mil reais de ajuda de clube? Quanto o Portuguesa Santista recebe da Federação Paulista para fazer o campeonato? 15 mil reais. Quanto paga de taxa de arbitragem? Ela vai pagar mais de taxa de arbitragem. Para você colocar um time em campo, entre as suas despesas, numa segunda divisão, em que você não paga arbitragem, chegam a quase 10 mil reais. Quase 10 mil reais. Para colocar o time em campo. Sim, você tem que ter monitores, aquela coisa que tem no segurança, pronto-socorro. Infelizmente, as exigências da segunda divisão são as mesmas que você tem no Qual o valor da receita, o valor médio da receita de um clube da segunda divisão, Vladimir? Olha, os clubes eles vivem de favores e de pequenos patrocínios, né? O nosso caso é um clube deficitário. Eu venho ao longo dos anos ajudando a Portuguesa financeiramente para que ela possa colocar o time em campo. Pode até citar os anunciantes que estão ajudando a Portuguesa. Hoje nós temos aí a Poupa Farma, né, que nos ajuda. A Poupa Farma 1, tem a Anitta Alimentos e a Atri. E a Atri Veículos que nos ajuda esse ano São os 3 patrocinadores que tem a Portuguesa. Atri Veículos, Anitta Alimentos e a Poupa Farma. A Poupa Farma. Sim, são os que nos ajudam, né? É óbvio, nós estamos num trabalho de recuperação da imagem da Portuguesa Santista, né? Ela foi muito abalada ao longo dos anos aí pelas administrações que passaram. É óbvio, não posso dizer aqui que a culpa é somente da Federação Paulista. Mas você veja, há 2 anos atrás, quando eu comecei na Portuguesa, você tinha 45 clubes disputando a segunda divisão. Ano passado, 39, e esse ano, somente 30 clubes disputando a segunda divisão. Quer dizer... Por falta de dinheiro. Os clubes, a situação da maioria dos clubes é pré-falimentar. Infelizmente é essa. Nós tivemos uma reunião na federação e nós pedimos, não havia com 45 clubes um campeonato mais abrangente que a segunda divisão. Eu concordo com o modelo sub-23, eu acho que isso é muito importante para o futebol de São Paulo, mas eu acho que dá para você fazer. A federação poderia olhar, né, para esses clubes e pensar de uma outra forma. As taxas de inscrições são absurdas na Federação Paulista de Futebol. Você, por exemplo, nas categorias de base, você não gasta mais do que 15 mil reais para colocar 4 equipes em campo. As suas despesas de arbitragem, hoje nós temos o Sub-11, o Sub-13, do qual até o Flavinho é o treinador da nossa equipe, né? O 15 e o 17, e você, todo final de semana, você gasta de 5 a 10 mil reais para colocar esses times em campo. Você tem transporte, alimentação. Você paga arbitragem. Uma arbitragem, você depende de onde mora o árbitro, você é obrigado a pagar o deslocamento, você gasta de 2, 3 mil reais só com arbitragem por final de semana.
Quer dizer, Pois é para muito aqueles- para aqueles complicado. que- eu vi uma declaração do presidente Paulo Nobre do Palmeiras ontem, dizendo que o Campeonato Paulista paga prêmios que ninguém paga. Para os grandes, para os 4 grandes, paga. Chega a 15 milhões de reais para cada clube grande, Armando. Mas, É um campeonato espetacular para os 4 grandes. Sim, então ele poderia fazer o seguinte, olha, esses 4 grandes vão fazer um quadrangular. E os outros não recebem nada. Olha, Armando, e esse fair play financeiro é uma pegadinha sem tamanho para os clubes de futebol no Brasil. É. Porque no fair play financeiro não estão incluídas as dívidas trabalhistas. Então você imagina um clube que entra e ele vai lá, ele faz o refinanciamento, ele começa a pagar direitinho o financiamento e o salário dos atletas. Aí cai uma ação trabalhista que ele não contava, dinheiro congelado, gente na portaria esperando para penhora de... Acabou o refinanciamento, acabou o salário em dia e o seu problema está triplicado. Porque as ações ficam. A Portuguesa Santista, até pouco tempo atrás, ela tinha uma ação do jogador Silas, que jogou na seleção brasileira e no São Paulo. E tinha uma ação aí até pouco tempo dele que vai indo. E não bastasse isso, você vê o futebol de salão do Santos. Estão caindo muitas ações agora de atletas que acabaram com o futebol de salão e acharam que acertaram com o Falcão e resolveram o problema. Mas haviam outros jogadores que foram para a justiça trabalhista, né? E agora está estourando tudo, né? O Modestinho outro dia prometeu pagar o salário, não pôde cumprir. Todo mundo caiu de pau, assim. Inclusive nós aqui também falamos, prometeu e não cumpriu. Mas acontece o seguinte, o Fabiano fala, acontece que houve um bloqueio de caixa. O que caiu aqui, tomaram ali em seguida. Não deu, é que nem o boca de caixa, né? O Marília vivenciou esse problema agora no Campeonato Paulista. Ele recebeu a cota, quando foi receber a cota da Federação Paulista, o dinheiro estava bloqueado. O que fez o departamento jurídico do Marília foi pedir que fosse bloqueado parte daquele valor, parte da arrecadação, porque senão ele não sobreviveria. O Botafogo caiu por isso também. São as engenharias jurídicas e financeiras que você precisa fazer para sobreviver. Você sabe, Armando, ele falou que tem 30 times, né, na quarta divisão. É 15 mil reais. Quanto que dá isso aí? Dá 450 mil de ajuda aí da federação. Né? Ajuda? É um bom dinheiro. Só hoje, no borderô de Santos e Corinthians, 90 mil reais saiu para a Federação Paulista. Olha, que ela tem direito a 5% da renda bruta. Se criticam, eu acho que aí é uma crítica à imprensa que costuma colocar os empresários na vala comum. Né? Existem, da mesma forma que existem bons médicos, maus advogados, bons engenheiros, existem os bons e os maus empresários. Não tem dúvida. Se não fosse muitos abnegados, a segunda divisão já tinha acabado. Já tinha acabado, é verdade. Porque é extremamente complicado. Eu dou um exemplo para você, o Grêmio Prudente deu a volta ao mundo 3 vezes para jogar o Campeonato Paulista da segunda divisão. É porque ele é muito longe. Né? Então são aquelas pessoas que de fato gostam do futebol, gostam das equipes e tentam se ajudar. E esses clubes perderam a sua principal receita, que era a venda de jogador, né? Hoje em dia o jogador começa a se destacar num clube pequeno, já vai para um clube grande. Né? Antigamente você vendia um ou outro, já resolveu o problema. Olha, isso é relativo, eu digo isso para você, dito pelo próprio Reinaldo na reunião. E nós temos esse caso, todos os jogadores da Portuguesa Santista, todos eles sem exceção das divisões de base, quando eles têm contrato de formação com o clube. A Portuguesa Santista não é clube formador. Okay? Isso está claro porque nós não atendemos um pré-requisito. Tem uma série de pré-requisitos para isso. Todos os outros nós atendemos e qualquer outro clube pode atender. O ponto principal é que e isso nós sempre defendemos, isso foi confirmado pelo próprio Reinaldo, num caso do América de Ribeirão Preto, que teve 2 jogadores que deixaram o clube ao final da última copinha e foram para o Atlético Paranaense. Ele deixou muito claro, você por acaso tem um contrato de formação com o atleta? O rapaz respondeu, não, eu não sou clube formador, eu não tenho o contrato de formação. Ele falou, desculpa, o contrato de formação é uma obrigação do clube. Se você é formador ou não é formador, é uma outra coisa. Então, por exemplo, hoje todos os atletas da Portuguesa Santista têm
sim, um contrato de formação. Inclusive, eu tenho um problema... Mas isso é muito frágil ainda, né? E o percentual Porque é pequeno vocês não têm também, condição né? de ter contrato longo com ninguém. Né? Não, mas o contrato de formação, ele inclui uma série de exigências que permitem em qualquer clube. Se você tem um bom jogador, uma ajuda de custo, e você tem um departamento médico no seu clube, você tem o próprio treinador, isso é o profissional que está envolvido na formação dele, o preparador físico, tudo isso entra no cômputo dos teus gastos como formador. Então, o que eu acho que existe é um despreparo dos dirigentes, e simplesmente que seria necessário apenas que eles lessem a legislação e veriam que os clubes estão protegidos. Eu tenho um caso agora no Santos Futebol Clube, de um jogador que foi tirado por um empresário da Portuguesa Santista e ele está no Santos Futebol Clube. Ok? Eu conversei com uma pessoa do Santos Futebol Clube e avisei, olha, eu quero deixar bem claro para você que eu estou representando na Federação Paulista, por exigência do meu presidente, de que você tem um atleta que não poderia estar no Santos Futebol Clube porque ele tem um contrato com a Portuguesa Santista. Eu sou conselheiro do Santos Futebol Clube e não gostaria de fazer, por isso estou te comunicando. Mas não posso, como diretor da Portuguesa Santista, me furtar a minha obrigação. Esse jogador, ele tem um contrato de formação com a... E você avisou? Avisei. O Santos, de imediato, tirou o jogador. Não vai jogar aqui até... Mas não foi uma... Você veja como são as coisas. Aí entra o mau empresário. Que ele, para o diretor do Santos, acredito que tenha sido de Renzo, falou Maeda, ele disse que ele não tinha contrato com ninguém, e tinha. E eu disse para ele, infelizmente, a Federação Paulista não poderia ter liberado, porque agora existe uma restrição, esse jogador para o Santos de forma nenhuma. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho assim, é muito fácil você proteger a sua formação. Basta você querer. É que existem muitos dirigentes que preferem, que foi o caso do Guarani, vários jogadores do Guarani apareceram em outros clubes, na época do Bettosini, ele foi acusado de fazer negócio com os jogadores de base, então eles preferiam que esses jogadores não tivessem vínculos com os clubes, porque se tem vínculo, é só fazer uma conta matemática. Sim, mas eu acho que o que o Wagner quis dizer é que, por exemplo, você vai jogar um campeonato profissional, esses clubes menores, eles não têm como ter contrato longo com os jogadores, se o cara se destaca, ele vai embora sem o clube receber quase nada. Entendeu? Talvez muito pouco do valor necessário. O percentual não é suficiente para manter um clube, né? Esse vínculo de formação, a receita que ele traz para o clube, acho que não é suficiente para manter toda essa estrutura. Sim, não. Se você olhar na Federação Paulista, no site de clubes como o Clube de Empresas como São Carlos, Monte Azul, e você veja a duração do contrato desses atletas. São contratos de longo prazo. Né? Então, esses jogadores, eles estão sim... Esses clubes estão sim protegidos por um contrato. Se você identifica um atleta e você vê potencial nele, você não precisa fazer um contrato longo com o plantel inteiro. Você faz com aqueles que te interessam. E isso você vê nesses clubes e empresas. Você vê vários jogadores, vários atletas com contratos até 2018, 2019, porque eles sabem que esses jogadores têm tudo para dar certo. Você tem que ter mais ou menos olho clínico, né? E tem que trabalhar por aí. Denise, posso liberar... Só para falar da Portuguesa Santista, mano, quem for... Aliás, o Campeonato Paulista Sub-15 Sub-17 começa sábado que vem. A Portuguesa joga em casa. O estádio da Portuguesa está bonito e o gramado sensacional. O Vladimir Mato investiu bastante ali no gramado, né, Vladimir? Mas não seria possível sem a ajuda do nosso grande amigo Jair Siqueira, que além de cuidar do campo, além de cuidar da Várzea Santista, também cuidou do gramado de Eurico Múcio. Meu muito obrigado aí, carinhoso abraço pro grande Jair Siqueira. O Flavinho já tinha dito que está muito bonito o gramado da Portuguesa Santista. Denise, podemos liberar aqui, porque tanto o Gasório como o Vlad querem comer a pizza deles agora. Pode, só tem um comentário. Os repórteres perguntam, só tem um comentário aqui do Marcelo, do Jardim Marajoara, em São Paulo, que nos assiste pela internet, muito obrigado, que dizendo, caro Vladimir, parabéns pela sua lucidez. Continue a bater na tecla de que devemos promover o rodízio de jogos entre a cidade de Santos e a capital. Claro, ele é do Jardim Marajoara, em São Paulo, e gostaria também de ter a oportunidade de ver o Santos Futebol Clube. Só isso, só esse comentário. Um e-mail igual esse do Macuco não chega, eu te garanto. Nem da ponta, porque o cara é de lá, ele quer que o clube vá jogar lá. Mas tudo bem, isso aí é um conceito que o Vlad tem. Eu acho que alguns jogos podem ser colocados em São Paulo. Claro que nem todos, né? A casa do Santos é o Santos.
Meu amigo Vladimir Matos, muito obrigado pela camisa da Portuguesa Santista, que eu vou sortear aqui junto com a do Santos Futebol Clube e os demais prêmios aqui do nosso domingo esportivo. E agradeço a você e deixo a você e ao Gazola o microfone aí para as suas considerações finais. Armando, eu quero agradecer esse espaço mais uma vez, né? A oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho no Conselho do Santos, ao mesmo tempo falar do trabalho que a gente está desenvolvendo na Portuguesa. Se você prometer que um dia aquele jogador que tem que adivinhar o nome é da Portuguesa Santista, ou foi da Portuguesa Santista, eu te prometo uma camisa nova para você sortear aqui, oficial da Portuguesa, para você sortear aqui no seu programa. Tá fechado. Vou pedir ajuda ao nosso amigo Walter Dias. É porque o Walter conhece bem as coisas da Portuguesa Santista. Obrigado, eu, Ládio. Obrigado, amigo. Um abraço. Doutor Gazola. Quero agradecer imensamente o espaço, desejar ainda uma boa Páscoa a todos e me permita, Armando, fazer uma sugestão, obviamente, que quem sou eu para trazer alguma inovação ao programa, mas até para esclarecer o telespectador, o associado, o torcedor do Santos, uma sugestão. Quando a auditoria for concluída, que nós tenhamos o Conselho Deliberativo, que tem grandes nomes aí, tenhamos um pequeno espaço, talvez em um programa ou dois, para poder trazer de uma forma elucidativa, pedagógica, realmente o que está sendo apurado, o que está sendo feito. Eu acho que até pela audiência considerável do programa, isso pode ser muito promissor e benéfico à comunidade alvinegra. Será a favor que a auditoria seja divulgada, que venha a público? Eu acho que é fundamental. Né? A diretoria do Santos já prometeu isso, né, inclusive. Já prometeu divulgar o resultado da auditoria. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado também ao Vladimir. Perguntamos para burro, mas o repórter não enche o saco, pergunta, mas é próprio do repórter. Nós voltamos já na sequência. Vamos fazer uma musiquinha aqui para matar o bloco aqui? Faz uma... O que você quer fazer pro Vladimir e pro Caso? Então manda bala, manda bala. Vamos lá, o Gonzaguinha, portanto.